A gente recebe com muito carinho a fonoaudióloga Maria Verônica Alves Boni. Vou pular ali, aquele ali que começa com V. A Verônica, ela é fonoaudióloga pela Unicesumar. Ela está nesse momento fazendo mestrado em gerontologia. Ela é especialista em audiologia e otoneurologia, especializada em processamento auditivo, eletrofisiologia da audição. E ela tem atuação na clínica auditiva, que é a clínica dela, desde 2014. Então, a Maria Verônica vai conversar com a gente hoje sobre processamento auditivo, que eu sei que é um tema que ela gosta muito. Maria Verônica, eu te agradeço imensamente por separar esse tempo para a gente, por estar aqui conosco. Vou passar a palavra para você. Muito, muito obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Pessoal, hoje a ideia é falar de processamento auditivo, pensando em sair da zona de conforto. Por que eu trouxe essa frase de efeito, né, zona de conforto? Porque eu já me deparei com muitas situações de que as pessoas aplicam o processamento auditivo sem muito raciocínio clínico. Só se pega o teste, aplica, coloca o resultado e análise de tudo isso. Onde é que está? E aí eu acabo vendo que esse tipo de exame, de avaliação, não proporciona para o paciente muitas vantagens, digamos assim. E eu logo vou explicar para vocês por quê. Então, por isso esse tema do saindo da zona de conforto. Só para falar brevemente um pouquinho de mim, né? Então, a Michelle já me apresentou, mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é: quando eu estava na graduação, há um bom tempo atrás, que eu não vou dizer quanto tempo faz, eu me enfiava em tudo que é projeto que tinha disponível, né? Tinha alguma coisa que oferecia horas, que dava para participar, eu estava lá. Isso foi muito importante para a minha vida, para a minha graduação, para o meu desenvolvimento como profissional, porque agrega experiência, agrega troca. Então, essa participação extracurricular durante a graduação, ela é ímpar para a formação de vocês. E depois que eu me formei ainda, eu fui 2 anos voluntária na Santa Casa de Maringá, porque o meu sonho, pasmem, era trabalhar com amamentação. Mas a vida foi mudando, os cursos, e a audiologia foi entrando na minha vida, e foi entrando, e tá aí do jeito que tá hoje. Então, se aquela pessoa que ainda não sabe para que área que vai, ou tá propensa a uma área, mas, né, falar, mas será? Não fiquem com medo, vocês serão, né, fonoaudiólogos. Dentro da fonoaudiologia existe uma gama enorme de áreas que a gente pode atuar. E se em determinado momento vocês começarem dentro de uma área e a vida cursar vocês para uma oportunidade melhor dentro de outra área, vocês serão completamente capazes de fazer essas mudanças. Não tenham medo se a vida oportunizar isso a vocês. E aí, a minha aula vai ser cheia de frasezinhas de efeito, tá? Só para ajudar vocês a memorizar certos pontos. O que é extremamente necessário para que a gente faça uma boa avaliação de processamento auditivo central? Se alguém quiser me interromper, questionar, perguntar, pode me interromper, tá bom? Então, vamos lá. Cicatrizes. Nossa, Maria Verônica, mas por quê? Que coisa mais radical. Porque eu digo assim, a minha carreira ali, digamos, não foi aquela que eu imaginei que seria a suprassumo da melhor. Mas o que eu sempre tentava fazer, assim, ó, tem um curso, vou fazer. Com a Michelle, vou fazer, posso fazer uma supervisão? Vou fazer. Tem um curso presencial, eu consigo ir? Vou fazer. Não consigo presencial, mas tem online. Vou fazer. Vou estudar de um jeito, vou estudar de outro. Por quê? Essa linha de raciocínio clínico que a gente está falando, ela tem muito a ver com a gente ter repetição dos conhecimentos, das instruções, da anatomofisiologia, até que tudo isso fique tão natural na nossa mente que esse raciocínio clínico começa a ser natural. A gente começa a fazer as coisas e as coisas já vão se linkando. Então, o meu sentido de dizer para vocês cicatrizes
é que todo tipo de experiência, de conhecimento que a gente pode ter, vai com certeza fazer total diferença na hora do nosso raciocínio clínico. E aí, né, lembrando um pouquinho sobre o que é o processamento auditivo central. Então, eu gostei muito dessa definição aqui, que diz que o processamento auditivo central é uma jornada hierárquica e paralela ao som, onde cada estação adiciona camadas de análise e integração, transformando simples vibrações sonoras em informações auditivas significativas que nos permitem interagir com o mundo. Por que eu trouxe isso? Porque lá atrás, né, quando eu comecei a aprender, eu imaginava que cada porção anatômica fazia uma coisa. Mas depois, com o tempo, estudando cada vez mais, repetindo, adquirindo cicatrizes, eu percebi que não é um pedaço que faz uma coisa só. Então, é tudo uma conexão. E eu vou chegar numa imagem que a gente vai falar mais propriamente disso. E essas conexões vão ajudar a gente a entender depois quais testes escolherem e quais talvez evitarem, ou qual o melhor momento de um e não do outro. E aí, o que é muito importante para que essa cicatrização, esse conhecimento esteja ali no nosso know-how, que a gente entenda bastante de neurologia. Por quê? Apesar da gente falar de audição, mas essa audição ela vai ter um impacto direto na nossa área neurológica, na nossa área neurológica. Não tem outra palavra para dizer. E às vezes eu percebo que as pessoas ficam tentando dividir o cérebro em caixinhas. E não dá para dividir o cérebro em caixinhas. A gente é um instrumento que funciona numa integralidade. E todos esses circuitos, às vezes, eles vão se entrelaçar e não vai ter como a gente separar isso. Então, eu não posso estudar só a parte do ouvido. Eu preciso ter um pouco de ideia de tudo o que acontece dentro do cérebro. E aí, pensando assim de maneira bem singela a respeito disso, esses termos muitos de vocês já conhecem, né? Bottom up ou top down, então de baixo para cima e de cima para baixo. Aí eu trouxe então essa pequena definição para a gente associar algumas coisas. Então, a visão atual da neurociência é de que o processamento auditivo central é uma complexa via de mão dupla, com informações que sobem dos ouvidos para o cérebro via ascendente e também com o cérebro enviando sinais de volta para as vias auditivas inferiores, via descendente, o que influencia a percepção do som. Essa organização em rede explica porque a audição não é apenas sobre ouvir, mas sobre interpretar, sentir, contextualizar os sons do nosso mundo. Então, o que o som faz de mim, bottom up, e o que eu faço do som, top down, né? Por que eu trouxe mais essa explicação para vocês? Para que a gente entenda que não dá para separar. E quando a gente vai pensar em avaliação, quando a gente vai pensar em intervenção, principalmente, essa via de mão dupla tem que estar muito nítida na nossa cabeça, porque senão a gente vai se limitar muito a pensar, não, primeiro tem que ser bottom-up, Mas é aquilo que eu falei, a gente não está pensando no cérebro como um todo, no funcionamento neural como um todo, e ainda está tentando separar as funções por caixinhas, e não dá. E aí, quando a gente limita muito, o nosso resultado, que seria o tratamento, também vai ficar limitado. E aí, eu gostei muito dessa imagem que eu tirei ali desse site, porque ela traz uma ilustração de algo extremamente importante, que é a representação tonotópica desde a cóclea até o córtex auditivo. E o que é muito importante ressaltar, que eu percebo que às vezes algumas pessoas deixam escapar,
é ali da relação de integração das vias auditivas. Muitas pessoas falam, né, o som entra de um lado, vai para o outro, né, e quando a gente escuta isso de uma maneira muito simplória, parece que a gente está falando de um pedaço só. Mas a gente tem que lembrar que na via auditiva, além de correr toda essa estimulação tonotopicamente, ou seja, ter uma região específica para representar, integrar, formar as camadas de cada som específico, nós temos 2 momentos de cruzamento das vias. E além de ter esses cruzamentos, em uma parte ali entre o colículo inferior e o... Ai, meu Deus. Medial. Ó. Lemnisco lateral. Não. Complexo. Mais para baixo. Geniculado. Corpo geniculado medial? Corpo geniculado medial. Isso aí. É que eu não sou boa no inglês, gente, então perdoa. Tá tudo certo. E ali tem um cruzamento muito importante, que é de um pedacinho da via, eles dividem as frequências. Então, um pouquinho da frequência grave fica do mesmo lado, um pouquinho da frequência aguda vai cruzar. Isso é muito importante na hora da gente escolher os testes, porque senão a gente fica limitado, principalmente quando a gente fala ali dos testes temporais, a gente fica muito limitado a escolher um tipo só, ou um padrão só, e não leva em conta todos esses detalhes que lá em cima na via auditiva vai fazer total diferença. E pensando então, né, sem contar dessa anatomia básica aqui, isso que a gente conhece assim de cartilha do processamento auditivo, existem algumas áreas que são extremamente importantes no processamento auditivo, que aí volta naquilo que eu falei para vocês, da neurologia, da gente conhecer ali todas as habilidades associadas. E eu acho muito legal essa imagem aqui que eu tirei lá do mesmo site, que mostra um pouquinho de uma ressonância funcional, né? Então, quais áreas o som ativa no nosso cérebro? Então, quando eu falo ali da tonotopia, até lá no córtex auditivo primário, eu tenho essa representação tonotópica. Mas eu também vou estimular com as vias auditivas a região de vérnix, que vai ser as áreas associativas auditivas, que são responsáveis por processamentos mais complexos. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa que eu vou falar de uma maneira bem rudimentar, tá? Por que a gente fala? Alguém se encoraja? Porque a gente ouve, né? Então, falando de uma maneira bem rudimentar. Então, gente, como é que eu não vou associar a todo o processamento auditivo central à fala, à construção do desenvolvimento linguístico? Extremamente importante. E com isso vem compreensão de linguagem, memória auditiva, integração das informações auditivas e outras funções cognitivas e sensoriais, como atenção e memória de trabalho. Lembrem disso quando a gente for falar lá de reabilitação. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão total de tudo que o processamento auditivo pode fazer por nós. E não para por aí. Além das áreas óbvias na região cortical, tem outras estruturas que também são extremamente importantes, como, por exemplo, o corpo caloso, que é responsável pela integração interhemisférica. E isso traz para nós uma informação extremamente importante, principalmente quando a gente vai pensar lá nos testes temporais. Quer dizer que existe uma predominância de cada hemisfério ter uma facilidade maior para decodificar um tipo de som. Então, se eu limitar a escolha dos meus testes temporais, automaticamente estou limitando a minha avaliação. Então, quando eu entendo toda essa parte de integração,
de comportamento hemisférico, eu consigo entender melhor também o processamento auditivo, ou melhor, os testes que eu vou escolher para avaliar o processamento auditivo. Além disso, sistema límbico, então, aquele que é responsável pelas nossas emoções. Quem não tem uma lembrança auditiva, uma lembrança musical, que de repente eu estou dirigindo e vem uma música que eu escutava lá na minha juventude. Quem que está sendo ativado ali naquele momento? Só o processamento auditivo? Só aquela primeira estrutura ali que a gente viu? Nosso sistema límbico está ali, ativo assim, ó, piscando luzinhas. Então, a gente precisa lembrar disso. E qual é uma maneira que a gente simplória de falar que a gente ativa o sistema límbico? Com prazeres, sensação de bem-estar. E do mesmo jeito que se tiver um barulho muito forte, né, eu vou me assustar. E aí o meu sistema límbico também vai atuar, mas como algo ruim. Aí se a gente pensar em diversos transtornos de processamento auditivo que possam estar associados a outros transtornos, se o meu sistema límbico associa qualquer tipo de informação sonora como algo ruim, como é que esse cérebro vai reagir a um treinamento auditivo? Ele não vai se sentir confortável. Então, a gente precisa lembrar dessa área, principalmente na hora de acolher um paciente. Por quê? Muitas vezes eu me deparei com situações em que existia ali uma proposta de treinamento auditivo, que ela não engajava a criança, principalmente quando é criança. Não engajava, não havia motivação, não havia aquela, sabe assim, aquele gostinho de quero mais para ficar para a próxima sessão? E aí isso eu não vou gerar novas conexões se eu não lembrar disso. E principalmente, na hora de fazer o treinamento, também outra situação importante. A gente não tem que treinar a ponto do paciente sair suando. A gente está ali para treinar. Então, o nosso treinar, ele tem que fazer o caminho. Às vezes, o caminho vai ter que ser mais fácil. Por quê? Fazendo o caminho mais fácil, eu tenho uma sensação de recompensa, de eu estou conseguindo, meu sistema límbico está ativado. E com isso, eu vou conseguindo ter conexões mais robustas e fixando melhor isso nesse meu circuito todo. E aí, a nossa região pré-frontal, que é muitas vezes relacionada muitas vezes não, é totalmente relacionada à nossa questão comportamental. E ali, se a gente for pensar de maneira mais específica, o que ele vai estar relacionado ao som? Então, permite que o cérebro processe o significado de um som com base do contexto. Por exemplo, o som de um trovão tem um significado diferente se você ouve durante uma tempestade ou num filme. Agora, vamos pensar numa criança. Essa criança tem TOD, né? Transtorno opositivo desafiador, opositor desafiador. E eu falo com ela, durante o atendimento, de determinada maneira. E essa criança não vai conseguir lá no córtex pré-frontal dela fazer essa associação. E aí, foi culpa do processamento auditivo? Foi culpa do TOD? Ou foi como eu abordei a criança? Como eu agi? Como eu acolhi? Então, tudo isso está relacionado e a gente não pode esquecer, tanto na hora de avaliar, quanto na hora de fazer a intervenção. Para isso, alguns detalhes são extremamente importantes antes que a gente considere a avaliação. Primeiro, os marcos de desenvolvimento normais. É extremamente importante que a gente saiba o que é normal para a gente entender o que está errado. Então, isso, quando eu dava aula na graduação, eu sempre falava, entendam muito o que é normal, que vocês, a partir do momento que vocês virem algo que está fora do normal, vai ser algo natural vocês enxergarem essa curva. Critérios de normalidade atualizados. Inclusive, a prof de vocês, Michele, é responsável de grandes feitos aí, pesquisas relacionadas a trazer novos critérios de normalidade para nós,
Porque assim, ó, como é que era quem vivia em 1970? E como é que é o pessoal que vive agora? As crianças são as mesmas? Não são. Os comportamentos, os costumes, as práticas ali de vida diária são completamente diferentes. Então, quanto mais a gente consegue nos basear em critérios de normalidades atualizados, mais especificidade a gente vai ter com as nossas crianças de agora. Porque são muito diferentes, é muito diferente a realidade. A anamnese é algo que a gente precisa dar muito valor a ela. Porque, às vezes, em sutis detalhes, a gente vai entender como a criança está se comportando na hora da avaliação, como a gente pode ajustar o ambiente para aquela criança, para que ela consiga fazer aquela tarefa que a gente está executando, entender quando ela não consegue fazer um teste. Então, a anamnese é algo essencial. Questionários e triagens. Então, hoje, aqui na clínica, eu uso o SAB e o EAPAC e faço o mini exame do estado mental. E eu acho que eles são ímpares em todo o percurso ali de avaliação e de intervenção. Porque, às vezes, a família vem para uma avaliação não porque elas sabem, porque alguém mandou. A escola mandou, o médico mandou, o pediatra mandou, o neurologista mandou, mas elas não têm total consciência do porquê. E quando a gente entra com os questionários e faz as perguntas de maneira tão localizada, assim, né? Focada naquela área, elas começam a refletir, nossa, realmente. E aí aquela avaliação, aquele processo terapêutico começa a fazer mais sentido para eles. Algo que é extremamente importante, o básico bem feito. Então, condições de vias aéreas e relação maxila-mandíbula. Recentemente, eu recebi para avaliação o filhinho de uma moça que a gente conhece aqui, que ela é dona da farmácia que a gente frequenta, que a queixa dela era, ele escuta e não entende. Mas essa criança tinha uma condição de via aérea superior crônica, que de longe a gente via que ele não respirava bem. Então, se eu não faço o básico bem feito, que é respirar bem, como é que eu vou processar bem? Como é que meu cérebro vai funcionar bem? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão um pouquinho do processamento auditivo, melhorar isso aqui que é fisiológico, que é vital, para depois passar para o processamento auditivo, porque senão a gente fica ali tapando sol com a peneira. E aí a origem de toda essa dificuldade está sendo deixada de lado. Então a gente pode se frustrar também porque mas eu estou fazendo treinamento, não está adiantando, mas a criança não dorme, não respira. Então, como é que ela vai conseguir ter atenção, desenvolver memórias, fazer novas sinapses? Condições auditivas pré-existentes. Então, esse caso dessa criança, ela estava com uma perda, além dela estar com toda a parte respiratória alterada, ela tinha uma perda auditiva condutiva. Eu falei para a mãe, a gente vai ter que ir no otorrino primeiro, antes de fazer a avaliação. Mas não dá para fazer a avaliação antes dele que daí eu já mostro para o otorrino. Eu falo, não dá, mãe, eu não vou submeter ele a uma avaliação que eu sei que ele vai estar com a percepção acústica alterada. Então, não faz sentido nenhum a gente submeter. Maria Verônica, mas é uma condição crônica, o paciente teve uma condição que fez com que ele ficasse com uma perda auditiva condutiva. É diferente. Então, quando a gente determinou o diagnóstico, entendeu se era algo agudo ou crônico, aí a gente vai repensar as nossas estratégias. Mas, a princípio, casos clássicos, primeiro a gente resolve, depois a gente pensa em processamento. Outros diagnósticos associados, que a gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, existe muito acesso à informação e muitas coisas tem como a gente caracterizar. E isso facilita, não porque é uma resposta, mas sim porque dá direcionamento. Então, por exemplo,
se eu recebi uma criança que tem diagnóstico de TEA. Eu sei que toda a questão sensorial dela pode estar comprometida, inclusive a parte do processamento auditivo central. E aí, na hora de avaliar essa criança, eu tenho que levar isso em consideração. Por quê? Eu não tenho critério de normalidade total para crianças com TEA. E isso, quando a gente pensa nos critérios de normalidade, lembra que eu falei dos critérios lá atualizados? Se eu levar a ferro e fogo, eu vou tornar a criança com mais uma carga ali. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de avaliar o desempenho da criança e de escrever os detalhes no relatório. Funções executivas. Então, comportamento inibitório, memória operacional, saber. Agora fugiu. Mas, enfim, todas as funções executivas. Não parece, mas a gente fica nervoso do lado de cá. Todas as funções executivas estão associadas a toda a habilidade top-down de informações, não só auditivas, de todas as vias sensoriais. E quando a gente tem um pouquinho de ideia dessas funções executivas, de como é que elas funcionam, de como é que é o desempenho delas, como deveria ser, ajuda a gente tanto na avaliação para lidar, mediar o paciente, quanto nas intervenções. Viés linguístico e cultural. Então, por exemplo, aqui nós estamos no sul, a gente tem X costume. O pessoal do centro-oeste tem X costume. O pessoal lá do norte tem X costume. Adianta eu dizer que tudo serve para todo mundo? Nem sempre. Tem algumas abordagens que a gente vai ter que mudar. Recentemente, eu recebi um paciente que era de Manaus. Então, um choque linguístico-cultural gigantesco. Eu pude olhar para ele com o mesmo olhar que eu trago para as crianças daqui da região, que já estão acostumados? Não, eu tive que fazer toda uma abordagem diferente para que eu conseguisse acessar ele. E isso eu não digo nem por desempenho de processamento auditivo, e sim porque eu estou com uma criança que teve uma mudança gigantesca na vida dele, mudou de escola, mudou de casa, mudou de ambiente, e veio para uma avaliação, porque ele recém chegou aqui, todo mundo começou a falar que ele estava com problema. E lá na cidade dele, ele não tinha problema nenhum. Então, tudo isso a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás, olhar a coisa numa perspectiva mais ampla, para conseguir realmente enxergar aquele paciente. E ir além do óbvio, né? Como eu disse ali, às vezes a gente se depara com profissionais que pega o teste, aplica e põe o resultado. Pega o teste, aplica e põe o resultado. Mas, às vezes, o óbvio que é escutar uma mãe, escutar ao pessoal da escola, escutar a própria criança, ajuda a gente a, talvez, mudar até o curso das questões. O ano passado eu tive um pacientinho que veio para treinamento auditivo. E a gente fez todo o protocolo de treinamento auditivo e eu não consegui reavaliar essa criança quando ele veio para a reavaliação. Porque ele vinha apresentando questões comportamentais muito importantes. Então, nos últimos dias ali de acompanhamento, a mãe referiu que ele tinha fugido de casa 2 ou 3 vezes na mesma semana. A mãe, ele colocou fogo no quarto dele, foi o maior auê, teve que chamar bombeiro e tudo mais. E aí eu precisei olhar para essa mãe, mesmo não sendo psicóloga, mesmo ele fazendo acompanhamento psicológico, porque ela queria continuar com o trabalho de processamento auditivo. Mas essa criança estava tão atordoada, com tanta coisa, que eu falei, mãe, e se a gente desse uma pausa, procurasse um profissional especializado nessa área infantil, um psiquiatra infantil, para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Porque aquela criança, ela vinha de um desempenho bom no treinamento auditivo e, de repente, tanto no treinamento auditivo quanto nas outras questões comportamentais,
Então, a gente teve que olhar para o lado desse comportamento dela, sair um pouquinho do processamento e falar, olha, mãe, vamos parar um pouquinho aqui e ver outras coisas e depois a gente volta. Que é muito importante. Às vezes a família fica tão perdida e tem muitas coisas legais, muitas estratégias boas, mas às vezes o menos é mais. Às vezes a gente precisa voltar, recuar, depois começar de novo, né? Porque nós estamos eternamente em construção. Não é porque uma criança em determinado trimestre ali não está tendo desempenho que a gente não pode olhar para ela e falar, tá, vamos rever a nossa rota, vamos voltar. E aí, o indispensável. Já comentei um pouquinho, que é a avaliação auditiva periférica. Aqui na clínica, a gente sempre faz um dia avaliação auditiva periférica, os questionários, o mini exame de estado mental, e no outro dia avaliação do processamento em si. O que eu faço para facilitar a minha vida? Tem o Google Forms. Eu joguei todas as minhas perguntinhas lá no Google Forms e mando para a família responder em casa. E aí, quando eles vêm, a gente só senta, eu abro ali o que eles responderam e a gente vai retomando algumas coisas, ou se eu fiquei com alguma dúvida, eu puxo aquele assunto. Por que eu acho legal isso? Porque, às vezes, a família vem para a anamnese e a gente não... E a gente faz umas perguntas e eles falam assim, não sei, isso, não me lembro mais. E quando tu manda para eles responderem com calma, às vezes com uma semana de antecedência, e conversa com eles aqui no consultório, num outro momento, eles, é verdade, eu vi que tu colocou lá, na hora eu não sabia responder, mas na verdade foi assim, assim, assim. Então, eu acho muito proveitoso isso, porque leva às vezes a família a refletir certas coisas que são importantes para a gente saber. E quando a gente pergunta assim de primeira, às vezes eles não estão com aquilo ali frescos na mente. Então, me ajuda bastante. E aí tem aquela história, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que eu falei ali da questão das escolhas dos testes. Então, vamos para os bonitos. Se a gente for pensar em referências, o que a gente vai encontrar? Avaliar pelo menos uma habilidade auditiva. E para avaliar uma, a gente pode usar um teste. Tem essa tabelinha ali no manual do conselho, que é muito legal, eu acho ela muito didática, inclusive na amostragem ali de quais testes podem ser utilizados. E por que é importante a gente seguir o que os manuais, os guias estão nos falando? Principalmente na avaliação. Porque se eu não tenho um parâmetro pré-estabelecido de avaliação, como é que eu vou conseguir comparar isto em determinadas regiões, a determinado nível de tempo? Então, né, na minha pequena opinião, eu acredito que entender que a gente precisa fazer pelo menos um teste para cada habilidade já vai fazer uma diferença enorme na vida do paciente, se, por exemplo, ele sair daqui e for para São Paulo. Agora, se eu aqui avalio a mesma habilidade 3 vezes diferente e outra habilidade eu esqueço, negligencio, chega lá em São Paulo, o profissional que vai pegar aquilo vai falar, tá, mas faço o que com isso aqui? Como é que tá esse percurso do processamento, que é aquelas camadinhas? Lembra que não tem um teste que avalia uma estrutura específica, ele vai avaliar essa capacidade de formação de camadas na hora de processar o som. Então, isso que vem do guia, eu acho muito legal da gente ter um pouquinho de consciência na hora de fazer as escolhas dos testes. Avaliar antes dos 7 anos. Polêmico. Eu acho que isso aqui, como também alguns testes que não têm padronização, que eu vou falar para vocês, para crianças menores, é algo que a gente tem que avaliar com muita sabedoria o que os testes vão nos falar nesse momento. Então, será que uma criança de 5, 6 anos, naquele momento que eu fiz a anamnese, conversei com a família,
que o desempenho no teste que eu vou fazer nela vai me dizer alguma coisa? Então, se for me dizer alguma coisa que seja válido, principalmente para a intervenção dessa criança, eu acho que ok fazer. Eu, Maria Verônica, antes dos 7 anos, se for para avaliar, prefiro avaliar com eletrofisiológico. Com comportamental, aqui, na minha pequena opinião, tem que ser muito bem pensado e eu tenho que ter certeza que vai me dizer alguma coisa. Porque fazer por fazer não me serve para nada. Ah, mas não é invasivo, não vai fazer mal à criança. Será? Que é uma criança. Tudo que a gente submete à criança, ela está criando memórias daquilo. E aí eu vou criar memória de uma coisa que ela foi péssima, que não me disse nada. Então, eu acho que isso aqui é algo bem polêmico, que tem que ser bem refletido a que eu vou expor essa criança e o que aquilo lá vai me dar de ajuda na hora de intervir essa criança. Eu sou a fonoaudióloga Sabrina e eu vou falar sobre um tema muito importante, o processamento auditivo central. O processamento auditivo é a forma como o nosso cérebro interpreta os sons. Não é apenas ouvir, mas sim dar sentido e compreensão àquilo que nós ouvimos. Por isso que os pais e professores devem estar atentos a qualquer sinal, como dificuldade de atenção, dificuldade de seguir ordens simples, quando eles pedem para repetir coisas que a gente fala, se está no barulho e não entendem, confundir palavras e também ter um baixo rendimento escolar. Reconhecer precocemente esses sinais é essencial. A avaliação fonoaudiológica vai permitir a intervenção e a avaliação adequada. Isso vai favorecer o desenvolvimento acadêmico global do estudante. Então, vamos escolher os queridos. Começando por esses. RGDT ou GIN. Eu tenho um karma com GIN, porque eu tenho 2 tipos de audiômetro de marca diferente e eu não consigo desligar o tal do bip. A Michelle já esteve aqui, já me ajudou e a gente não conseguiu. Mas eu gosto muito dele, né? Eu uso bastante para treinamento. Gosto bastante. Então, eu acabo usando mais o RGDT. E o que o RGDT tem, que o GIN não tem, e que eu estou falando desde o início da aula, que é algo muito importante? Diferenciação de frequência, né? 500, 1000, 2 e 4. Quando eu penso nessa diferenciação, eu estou pensando em tonotopia coclear. Então, quando eu faço o RGDT, eu já vou ter uma ideia do, nossa, olha, essa criança aqui nos graves ela foi melhor na RGDT, nos agudos ela foi péssima, ou vice-versa. Isso já vai me dar uma ideia de como é que estão ali as ordenações temporais dela. Já vai me ajudar a seguir um plano de avaliação. Então, eu gosto de pensar na RGDT desta maneira, e eu tenho essa pequena frustração com o GIN, mas eu também gosto muito dele. Se eu conseguisse colocar ele no meu audiômetro sem os tal dos BIP, provavelmente eu faria os 2, que eu gosto muito. Aqui, TPD ou TPF. Lembram que a gente conversou lá nos primeiros slides sobre corpo caloso, interação interhemisférica, sobre o que o hemisfério direito é melhor, o que o hemisfério esquerdo é melhor? Então, esses bonitos aqui são extremamente importantes nesse momento. E eu, sinceramente, não escolheria nem outro, né? Eu faço os 2. E aí vem aquela dúvida. Tá, mas você faz com qual autor? Lá no começo, quando eu aprendi, existia uma hierarquia. O Auditec de dificuldade média, o Taborga de dificuldade mais fácil e o Music mais difícil. Concordo com isso, e geralmente eu uso o Auditec de primeira. Se a criança vai muito mal, eu facilito a tarefa, pensando no Taborga. Se ela vai muito bem, eu vou para o Music.
pensando de dificultar a tarefa. Ah, mas o que você quer avaliar com isso? Music não tem critério de normalidade para criança de 9 anos, por exemplo. Tudo bem, só que eu não estou colocando ela dentro do critério de normalidade apenas. Eu estou vendo se dentro da habilidade de ordenação temporal, ela consegue executar a tarefa mesmo se eu dificultar. Então, não adianta de nada eu receber um teste feito pelo Taborga de uma criança lá de 100%. Tá, e daí? 100% com o quê? Com algo que é mais devagar, com algo que é mais grave. Que aí tem essa ideia também. Se a gente for pensar de novo na tonotopia coclear, nós estamos falando de frequências diferentes. Mais agudo, mais médios, mais graves. Também me dá muita informação. Então, se não fosse extremamente cansativo, eu confesso que eu ia gostar de fazer os 3. Até porque eu vou mostrar um caso para vocês que a criança foi pior no Taborga do que no Auditec. Então, isso já me disse o quê? Que na tonotopia coclear, na construção do processamento auditivo central dela, as frequências graves já estão com prejuízo maior, mesmo sendo mais devagar, mesmo tendo ali uma percepção tátil do som, né, facilitada, digamos assim. Então, eu gosto de usar esse pensamento hierárquico, porém, também tenho essa questão das análises acústicas de frequências diferentes ali, considerando elas muito importante e pensando que, quando eu vou olhar um resultado de teste e vou planejar a minha terapia em cima daquele resultado, se eu sei que numa dificuldade que a gente consideraria média, foi super bem, e precisei dificultar, eu já vou selecionar exercícios de outras categorias. Agora, não, se eu precisei facilitar, porque não conseguiu ali com a Auditec, opa, então eu já tenho que pensar de uma maneira um pouquinho mais delicada isso. Então, isso vai fazer muita diferença na hora da gente escolher os testes. Porque fazer um só, com um grau de dificuldade, com um tipo de frequência, não me diz que essa criança realmente está normal, porque a gente tem que olhar não só para o teste, mas para a habilidade por trás dela, para o que estou fazendo dentro do cérebro daquela criança por meio daqueles testes. E aí? SSI, PSI, fala filtrada ou fala comprimida? A respeito dessas diferenciações, na minha experiência, o que eu via? Primeiro que eu fiz todos em mim, para ver realmente grau de dificuldade. E depois, eu comecei fazendo SSI e PSI, mas com os pequenos, o SSI, como tinha que ler e fazer associação com a frase, é uma frase mais longa, eu geralmente tinha bastante score ruim. E aí eu pensava assim, tá, mas eu não estou avaliando isso. Porque senão eu estou avaliando aqui outras habilidades. Lembram da parte do cérebro? E aí não é essa habilidade auditiva que o teste promete. Então, aí eu passei a ficar só com o PSI. Mas eu comecei a ver que o PSI era muito fácil. Todas as crianças iam extremamente bem. E eu falei assim, tá, mas se tá muito fácil também tá certo. Alguma coisa posso melhorar. E aí, nesse meio tempo, eu acho que quando eu fiz essa troca, Michele, se eu tiver errado, me corrija, tinha alguma coisa do estudo do fala comprimida, mas não tinha sido publicado ainda, que eu já sabia dele, mas não estava usando ele. E aí depois teve uma publicação, daí eu falei, glória a Deus, vou usar esse então. E aí, gente, o fala filtrada, para mim, também não fazia muita diferença, né? Na prática, assim, de ver resultado, de ver real avaliação daquilo. E o fala comprimida, para mim, traz bastante diferença e traz bastante aquela integração de como, quando eu olho para o exame como um todo, ele realmente faz a diferença. E se eu for falar em fala acusticamente distorcida, para mim, a fala comprimida de todos eles faz mais sentido. Então, né, eu
Eu vim aqui hoje para contar mais ou menos a minha versão das coisas. Então, eu gosto do fala comprimida. Mas não precisam agir como eu gosto, né? A ideia é, ouçam vocês, coloquem vocês, testem vocês, peçam para o colega fazer em vocês, você faz no colega. E aí, vocês vão chegar à conclusão de vocês, que é algo que eu vou falar no slide ali na frente. TDD ou SSW ou consoante vogal, que eu acho que eu esqueci de pôr aqui. Lembram lá que eu falei dos testes temporais, do nível de dificuldade? Esses dias eu recebi um exame de uma criança para fazer treinamento auditivo. E daí estava lá, SSW, TDD e consoante vogal. Todos alterados. E aí? Diz o que para mim? Por quê? Se eu faço o teste de código de dígitos e a criança vai mal, para que eu vou dificultar a vida dela? Lembram lá que eu vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Dicóticos, certo? Eu posso usar dicótico de dígitos ou SSW para integração e para separação de código de dígitos ou teste não verbal ou consoante vogal. Mas eu posso usar o de código de dígitos para as duas coisas. Então, como é que eu vou dizer? Não sei se a acessibilidade seria a melhor, mas o nível de dificuldade para uma criança conseguir fazer vai ser diferente. Então, se eu penso em hierarquia de grau de dificuldade, eu começo com o de código de dígitos. Se eu quero dificultar um pouquinho mais, ou geralmente um adulto, eu já vou para SSW ou para o consoante vogal. Porque eu acho, principalmente consoante vogal, extremamente difícil. Eu não consigo fazer. Então, como é que eu vou colocar uma criança de 7 anos para fazer um teste desse? O que eu vou ver? O que adianta eu colocar num resultado 3 testes alterados e que não me disse nada? Então, sempre tentem analisar nesse sentido. Qual é o contexto? O que esse teste vai me dizer? Ou então, fiz o de código de dígitos. Foi extremamente bem. Vamos dificultar? Vamos ver se realmente numa situação de vida real, dificultando essa tarefa, vai dar conta? Daí é outra história. Então, eu gosto de pensar nesse sentido dos dois. Ah, você não gosta desse ou daquele? Eu gosto de todos. Mas eu gosto também de ser analítica nesse sentido na hora de oferecer. Porque aquele dia que eu vi os testes lá de código de dígitos, SSW, consoante vogal, tudo alterado. Por que não fez só um? Já estava me dizendo que estava alterado. Então, submeteu a criança a um nível de dificuldade de avaliação enorme, porque a avaliação, eu penso também dessa maneira, né? Ela não tem que ser extremamente difícil. Eu tenho que ver na cabecinha daquele paciente qual é a relação dele com certas habilidades, que é aquelas listinhas lá que tem lá no guia. Então, eu fazer uma tarefa também extremamente difícil também não vai me ajudar a ver como é que aquela habilidade está funcionando no cérebro da criança. Aí a gente precisa pensar nesse contexto. Do TDD, só separação ou só integração? Porque às vezes eu vejo essas dúvidas também. Aí pensando em corpo caloso, integração interhemisférica, eu gosto de fazer os dois. Na minha prática, sim, eu gosto sempre de fazer os dois, porque eu acredito que eles me dão informações diferentes, e eu vou mostrar alguns casos ali para vocês, que às vezes ajudam a gente a entender o que pode estar acontecendo no cérebro daquela criança ou daquele paciente. Eu sou a fonoaudióloga Sabrina e eu vou falar sobre um tema muito importante, o processamento auditivo central. O processamento auditivo é a forma como o nosso cérebro interpreta os sons. Não é apenas ouvir, mas sim dar sentido e compreensão àquilo que nós ouvimos.
Por isso que os pais e professores devem estar atentos a qualquer sinal, como dificuldade de atenção, dificuldade de seguir ordens simples, quando eles pedem para repetir coisas que a gente fala, se está no barulho e não entendem, confundir palavras e também ter um baixo rendimento escolar. Reconhecer precocemente esses sinais é essencial. A avaliação fonoaudiológica vai permitir a intervenção e a avaliação adequada. Isso vai favorecer o desenvolvimento acadêmico global do estudante. E o TAS? Amo. A Michelle já me disse que vocês já ouviram falar dele também. Fiquei muito triste porque ele não estava no tratado, que eu estava cheia de esperança dele vir para, né, ter algo mais. Ai, o TAS está aqui, né? Eu amo ele. E não estava. Mas um dia ele vai estar, se Deus quiser. Eu acho o TAS um divisor de águas maravilhoso. Por quê? Ele vai avaliar atenção auditiva sustentada e impulsividade. Isso mostra para mim de maneira nítida qual a relação da criança com o som. Porque se ela tem uma extrema desatenção com o som, que é o primeiro, né, escutei, reagir a um som. Como é que ela vai ter análise do som, se ela não tem atenção ao som? Então, isso para mim diz muita coisa. Impulsividade é a mesma coisa. Se ela não consegue focar em um comando e está ali indiscriminadamente, ela não está dando sentido para aquilo, ela não está dando função para aquilo. E quando ela tem que, por exemplo, ler o alfabeto, como que ela vai conseguir sequencializar aquilo? Se na hora dela ouvir um determinado som, por exemplo, digamos, toda vez que você ouviu o A, você aperta o botão. E aí ela aperta, bem doida, em toda essa situação. Como que ela vai fixar o que é o A? Que função tem o A? Que palavra começa com A? Que movimento na minha boca eu faço para fazer o A? Então, para mim, é maravilhoso. Eu faço em todas as situações, em todas as idades, e sempre me diz muita coisa. E aí, né, pensando em tudo que a gente falou das escolhas, qual que é o nosso objetivo final quando eu vou avaliar? Quando a gente faz uma avaliação bem feita, o profissional vai traçar uma rota de construção para um tratamento eficiente. Que lembra que eu falei para vocês ali, de uma situação, peguei uma avaliação com 3 testes que avaliavam a mesma coisa, mas também não estavam me dizendo nada na hora de fazer o treinamento, porque estava tudo alterado. E as outras habilidades? Por que eu digo isso? Quando eu faço uma avaliação, geralmente eu vou começar pela habilidade que a criança tem menos dificuldade. Mas aí, se o vivente não avaliou todas as habilidades, como é que que caminho que eu vou seguir? Eu vou começar pelo mais difícil? Para eu frustrar? Para eu não trazer sistema límbico para o meu campo? Então, por isso que é muito importante a gente entender esse percurso do som, essas camadas do som. E aí, como é que nós fazemos? Já vamos abrir um parênteses. É o jeito melhor? Não sei, não deve ser. É o jeito mais certo? Também não sei, mas é o jeito que funciona para nós e que, para minha cabeça, faz sentido. E aí, não carregou o meu negócio. E agora? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Se eu aumentar assim, dá para ver? Dá para ver. Dá para ver, só que tá no cabeçalho verde ali em cima, e o cabeçalho verde fica tapado pelo animar, posição, não sei o que está escrito ali. Tá. Mas dá para ver a coluna do teste, da habilidade. Sim, ó, avaliação da representação mental do som. Isso. Pronto, eu mandei para a Michelle esse documentozinho assim. Primeiro, vamos falar da disposição aqui do relatório. Mas por que você faz assim, não faz em formato de relatório? Vamos refletir
a respeito de um exame de imagem, por exemplo. Quando vocês vão fazer uma tomografia, uma ressonância. Como é que está lá? Tem 15 páginas para explicar a ressonância? Ou está bem, pá, objetivo? Pá, objetivo, né? Então, quando a gente pensa que outra pessoa vai receber esse teste, quanto mais objetivo a gente for, mais ela vai entender, mais ela vai dar importância. Se a gente faz um negócio muito extenso, com muito texto, com muita explicação, a pessoa chega na segunda página e já para, já não segue adiante, porque não é da área dela aquilo. Então, ela tem que fazer um supletivo da nossa área para poder entender um exame. Então, por isso que eu prefiro fazer dessa maneira, sendo bem objetiva. E eu ainda recebo queixa dizendo que eu coloco coisa demais. Mas, assim, para mim, menos do que está aqui, é impossível também, porque eu penso, quando uma pessoa vai receber um exame meu para fazer o treinamento, o mecanismo fisiológico do que a criança está com dificuldade é extremamente importante ela saber, porque às vezes vai ser uma pessoa mais focado da linguagem. E aí, eu vou colocar só a habilidade ali e ela vai falar, tá, mas essa habilidade faz o quê? Né? Não sei. E às vezes a pessoa não conversa com a gente. Então, se eu coloco ali, discriminação de pausas interestímulos. Já sei que estratégia usar, que exercício usar. Então, eu acho bem importante ter essa informação ali. E para a família entender também, às vezes, o que a criança conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer, né? Então, a disposição dos testes, eu gosto dessa maneira. Faço tudo numa página só, coloco os resultados ali, gosto de fazer corzinha diferente, sou bem visual, porque, para mim, facilita da pessoa que vai receber entender, né? Porque, geralmente, a gente vai assim, verde está normal, vermelho não, então, vamos olhar o vermelho, porque as pessoas querem essa objetividade. Aí, vamos pensar aqui, ó, olhando um pouquinho esses testes. Espera aí, como é que eu vou fazer? Tá. Vamos lá. Essa criança, ela veio encaminhada, deixa eu ver, da fono dela. Lembrar qual que é? Da fono. Por não conseguir, a fono não estava conseguindo evoluir com ela na terapia fonoaudiológica nos transtornos fonológicos. E ela também estava apresentando muita dificuldade no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Então, fiz toda a avaliação, toda a anamnese, os testes, o mini exame de estado mental. E aí, quando eu fui fazer a avaliação com essa criança, eu sempre faço nessa disposição que os testes estão mesmo, tá? Até uma vez eu e a Michelle conversamos a respeito do TAS, por ser atenção auditiva sustentada, e colocar ele antes. Mas aí eu percebi que colocando ele antes, o paciente ficava extremamente cansado para fazer todas as outras coisas. Então, eu preferi manter ele por último, que aí acabou, viva, vamos para casa, e aí, para mim, funcionou melhor, né? Pode ser que outras pessoas funcionem de outras maneiras, pode ser, tá ótimo. Mas aí é isso, do testar, do experimentar, o que para cada realidade dá certo ou não. Então, aqui, mesmo eu fazendo gesto, desenhando na janela da cabine, escrevendo na janela da cabine para conseguir trazer acessos lexicais para a criança conseguir nomear, ela não conseguiu fazer nem o RGDT, nem o TPD. Mesmo eu tentando facilitar a tarefa, ela não conseguia dar significado entre som e nomeação. Isso é um detalhe muito importante, porque ali nos testes temporais tem a questão do humming, né? Entenderam, né? De imitar o som. Eu, particularmente, pensando toda na relação de acesso lexical, eu aprendi que se eu vou somente imitar o som, eu vou ativar mais só um lado do meu hemisfério. E se eu tenho que falar, nomear, eu estou ativando mais áreas neurais. Então, eu, sinceramente, se a criança não consegue nomear, eu prefiro não fazer, porque senão ela também não está me dando as informações que eu quero. Então, eu faço sempre com nomeação.
E aí, se eu for avaliar aqui, o TPF, no Auditec ela conseguiu, foi super bem, uma criança de 7 anos, e no Music conseguiu fazer um pouquinho. Mas lembra, não tem critério de normalidade para essa idade. Mas o que eu queria fazer? Nossa, foi super bem no Auditec. Será que se eu dificultar a tarefa, ela vai tão bem assim? Não, então quer dizer, se ela estiver num ambiente mais desafiador, será que ela vai dar conta? Talvez não. Então, aqui já trouxe uma informação para mim também. Quando eu fui para a escuta dicótica, o que eu percebi aqui? A orelha esquerda tinha um predomínio melhor de resposta, tanto na integração quanto na separação. E no fechamento auditivo, a gente sabe que precisa melhorar, mas deu uma grande diferença de uma orelha para outra. Na atenção, ela não teve tanta dificuldade. E aí, olhando para essa criança, pensando quais áreas são mais relacionadas, qual hemisfério é mais relacionado com as áreas de aprendizagem que ela estava com dificuldade. Geralmente no hemisfério esquerdo, né? Então, por isso, eu coloquei que seria possível que existisse uma amblialgia, porque existe um predomínio maior da orelha esquerda, com predominância hemisférica direita. Então, o hemisfério direito está mandando mais que o esquerdo, não tem esse equilíbrio de funcionamento que a gente precisa. E também uma dificuldade de memória operacional, porque quando eu escuto pi, pi, pom, eu tenho que escutar, segurar isso lá, para depois falar. A minha memória operacional está latente nisso. E se ele não está conseguindo fazer, é possível que exista um comprometimento. Claro que só isso não vai avaliar a memória operacional, mas já pode ser um indício que, por exemplo, se esse exame vai para o neurologista, para o neuropediatra, chega lá e fala, seria bom complementar com uma avaliação neuropsicológica, porque no teste de processamento, a fono já percebeu que a memória operacional está impactando aqui. Aí lembram, a queixa inicial, dificuldade de desenvolver a linguagem, aspectos fonológicos e dificuldade de aquisição de leitura escrita. Então, coincide com o que a gente encontrou aqui também. E, mas por que você disse que é possível que tenha uma amblialgia e uma predominância hemisférica à direita? Lembram lá daquele slide que eu falei que um hemisfério é mais responsável, tem mais particularidades para algumas habilidades e o outro para outras? Então, se a gente for olhar desta maneira, pelo fato de padrões de duração ele não ter conseguido fazer, aqui ele até que conseguiu fazer, então aqui eu estou falando de um hemisfério, aqui eu estou falando de outro hemisfério. Então, eu pude chegar a esta conclusão, pensando que eu preciso melhorar essa integração interhemisférica para melhorar também a capacidade dessa criança de distinguir habilidades fonológicas e também de adquirir a habilidade de leitura e escrita. Vamos ver. Próximo caso. Aqui é como a gente faz a sequência dos acompanhamentos. Então, vejam, nessa primeira coluna aqui, tá aparecendo meu mouse? Tá, né? Nessa primeira coluna aqui, foi a primeira avaliação. Então, na primeira avaliação, os prejuízos apresentados por esse paciente estão em rosinha, certo? Aqui, eu coloquei em amarelo, porque ele estava quase, né? Então, eu não quis considerar totalmente alterado, porque às vezes eles estão em idade limítrofe de mudança, ou, acabou de fazer aniversário. Então, às vezes eu relevo algumas coisas. E, geralmente, aqui na clínica, a gente faz um protocolo de 12 atendimentos, 40 dias de descanso e uma reavaliação. Tem famílias que a gente consegue fazer isso, tem famílias que a gente não consegue. Nesse caso aqui, foi um que a gente não conseguiu. Então, ele veio em fevereiro de 2024, fez o protocolo e a gente reavaliou em janeiro de 2025. E olhem só, como melhorou várias coisas.
E aí é importante a gente colocar essas colunas lado a lado, até para a família e para os profissionais que vão acompanhar essa criança também, acreditarem nessa evolução, entenderem que apesar de que, mas a Fono só faz joguinhos, mas a Fono mandou joguinho para fazer em casa, mas são joguinhos pensados que auxiliam em determinadas habilidades. Então, eu gosto muito de fazer dessa maneira comparativa, que fica mais visual, principalmente para quem não é da nossa área, entender os resultados. Essa aqui, opa, não quer aparecer nem aqui, querido. Tá, esse não vai aparecer, então não é para ser. Vou passar para a próxima. Vamos lá. Mas você faz tudo numa página só? Então, voltamos lá na ideia da ressonância, da tomografia, dos ser objetivos, né? E aí, por isso que eu penso, menos é mais. Se eu disser ali o que eu fiz, por que eu fiz e qual a conclusão que eu cheguei, eu acho muito mais produtivo do que encher de texto e fazer isso aqui, ó. Copiar e colar. Que eu vejo muito isso. Um monte de texto lá, que se eu pegar vários testes da mesma profissional, o texto é o mesmo. Então, por que por tanto texto? Tem que fazer algum sentido aquele conteúdo ali. Se não tiver alta relevância, não tem porque a gente pôr. Porque senão não faz sentido. E muitas vezes os profissionais, igual eu falei, ninguém vai fazer supletivo na nossa profissão para poder entender um resultado. E o treinamento? Qual é o melhor? Eu gosto muito dessa frase. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, eu não acho que exista o melhor. Eu não acho que tem que ser só treinamento auditivo com um audiômetro. Eu não acho que tem que ser só o Sena. Eu não acho que tem que ser só o treinamento musical. Eu não acho que tem que ser só o treinamento das habilidades. Eu acho que a gente precisa de uma boa avaliação, entender essas camadas que o paciente está apresentando e adaptar as atividades àquilo que ele consegue fazer. Vamos chegar nesse slide. E aí, o que vai contemplar no nosso treinamento, então? Estímulos auditivos, como eu falei, de tanto livre quanto direcionado, porque numa sala de aula eu não escuto com audiômetro. Na rua, no shopping, eu não estou com fone. Então, eu preciso treinar essas habilidades para a vida real. Então, se eu só treinar ela em condição acusticamente controlada, quando ela sair da condição acusticamente controlada, vai acontecer o quê? Ela vai dar conta? Então, a gente tem que refletir nisso. Por isso que eu gosto de estímulos auditivos, tanto livres quanto direcionados. Estímulos linguísticos, no sentido de estimular a metalinguagem, o processamento top-down. Então, a independência daquele indivíduo com as informações que ele está recebendo, com aquilo que a gente está estimulando ele. Porque eu tenho que saber se ele está entendendo, eu tenho que saber se aquilo está fazendo sentido. Porque não adianta eu falar para ele, você vai escutar 2 números aqui, 2 aqui, repete para mim. Ele vai repetir, mas vai ficar pensando, por que eu estou fazendo isso? Para que serve? O que vai ser útil na minha vida? Sabe quando a gente tem que aprender umas coisas lá no colégio de física, que a gente olha e fala assim, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Nem vou fazer isso na minha vida, na minha profissão. Então, a gente tem que estimular isso, a gente tem que trazer estratégias que gerem interação com o paciente para a gente ver se essa metalinguagem, se esse processamento top-down, se ele está acontecendo. Estímulo vestibular. Gente do céu, estímulo vestibular nas crianças é a coisa mais maravilhosa do mundo. E o ouvido precisa muito do equilíbrio para conseguir ter várias habilidades. Localização espacial, localização temporal, aquela questão de ansiedade da criança, de entrar e sair em determinados ambientes. E o estímulo vestibular, ele proporciona tudo isso. Mas eu não tenho nada, não tenho estimulação sensorial na minha clínica, no meu ambiente de trabalho. Gente, pular amarelinha, brincar de roda, brincar de pular, brincar de vivo ou morto. Tudo isso estimula
o sistema vestibular da criança. Brincar de deitar e girar para um lado, girar para o outro, brincar de dar cambalhota. Tudo isso estimula o sistema vestibular. E é muito importante. Aí vamos pensar, estou ali fazendo um treinamento auditivo com a criança, eu vi que a criança deu uma cansada. Eu vou lá e falo para ela, vamos brincar de roda? Vamos uma musiquinha de roda? Lembram? Cérebro, música. Lembram da imagenzinha lá da ressonância funcional? É ótimo, é treinamento auditivo também. Estou ativando o sistema vestibular, estou ativando memória, estou ativando várias áreas do cérebro de motivação. E aí a criança não cansa de ficar só ali sentada, meia hora, 40 minutos, fazendo a mesma coisa. Estímulo espacial, temporal e de localização. Por que isso? É muito comum as crianças virem e elas não sabem o que é dia da semana, mês, onde que elas moram, que horas são, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. E as crianças precisam estar situadas nisso. Quanto menos noção elas têm dessas subcategorias, posso dizer assim, mais ansiedade a criança gera. E aí, com isso, como é que vai ser o desempenho dela nas outras áreas? Porque ela tá tão ali angustiada do que vai ser, o que vai acontecer. Então, eu gosto muito. Aí, o que a gente faz aqui na clínica? Tem que falar que a minha master estagiária que faz, né? A Márcia. A gente faz uma rotina que tem o nome da criança, um espacinho para ela colocar o dia da semana e tem 3 colunas, manhã, tarde e noite. E aí a gente pede para a família dizer para nós mais ou menos quais são as principais atividades. E a família traz para nós e aí a gente faz as fichinhas e a Márcia plastifica, coloca velcro e a gente orienta a família, na noite anterior vocês vão montar a rotina do dia seguinte. E, gente, funciona muito. Não tem um caso que as famílias não falam que gostem. Até, lembra que eu contei para vocês daquela criança que pôs fogo na casa e tudo mais? Esses dias eu postei de uma atividade nova de uma criança que começou agora, e a mãe comentou, fala, nossa, aqui em casa deu muito certo. Ele está até ajudando a lavar a louça, sabe? Então, assim, é uma coisa extremamente simples, mas que às vezes a gente acha que a criança não precisa saber, e precisa muito. Até, às vezes, assim, de saber o bairro onde ela mora, é algo até importante dela saber, né? Então, funções executivas, que a gente vai entrar ali com um trabalho de memória, de regras, de organização do espaço da criança, de entender, né, aquela questão ali da rotininha, também ajuda muito nas funções executivas. E é muito importante a gente trabalhar elas, porque lembram que eu falei lá do córtex pré-frontal? Então, se eu quero trabalhar uma atividade com a criança e a criança chega e fala para mim, eu não quero fazer. Daí você vai mudar todo o teu planejamento só porque a criança não quis. Você vai tentar adaptar e vai tentar conversar e vai estabelecer rotina com essa criança, para que vocês consigam seguir num fluxo terapêutico, porque senão também, se toda vez a criança chega e faz o que quer, como quer, tu não sai do lugar com os teus objetivos. E daí, como é que vai ficar os nossos resultados? Então, eu acredito que seja importante, indiretamente, claro, não é nosso papel como fonoaudiólogo trabalhar essas habilidades a fundo, mas eu acredito que seja importante, minimamente, a gente conhecer elas para saber como mediar ali no momento do nosso atendimento. A memória faz parte um pouquinho ali da questão das funções executivas e que também tem relação total com o processo de aprendizagem que o paciente vai ter com aquilo que a gente está tentando proporcionar para ele. Então, não é que eu vou ter que parar para fazer um exercício só de memória, mas eu tenho que estar ciente de que essa atividade eu pensar nessa habilidade vai me proporcionar ganho em todas as áreas. E aqui eu coloquei um videozinho de como eu faço um atendimento. A mãe me deixou trazer esse videozinho hoje, né? Então, ali eu estou usando o fone, que eu e o paciente estamos conseguindo ouvir a mesma coisa. E aí, eu fico do lado dele, vocês podem ver que o meu TDAH também faz eu me autorregular bastante durante o atendimento.
E aí eu fico ali do lado dele, motivando, às vezes mexendo um pouquinho com ele para que gere aquele... Ele está na cadeira que gira, né? Gere aquele estímulo vestibular lateral ali também. Não é nada forte, né? Quando ele está concentrado, mas eu gosto de fazer esse estímulo também durante a atividade. E aí esse paciente é um paciente que tem muita dificuldade de parar e sentar e fazer uma atividade. Então, e ele troca surda e sonora. Então, o que a gente fazia? Ia lá, fazia um item do jogo, parava, ali do ladinho não dá para ver, mas tem uma cama elástica. Aí a gente ia para a cama elástica, e quando ele estava fazendo alguma atividade na cama elástica, eu brincava com ele. Agora vamos girar, agora vamos levantar e abaixar, agora vamos girar para a direita e para a esquerda, agora vamos pular aqui e girar para trás, agora vamos pular num pé só, agora vamos fazer de conta que a gente está pulando amarelinha. Enquanto isso, eu pedia para ele, agora eu quero uma palavra com B, agora eu quero uma palavra com P. E aí, às vezes, ele não conseguia, não sei se dá para ver ali em determinado momento, mas aí eu ia auxiliando ele com os gestos para facilitar para ele ter mais fontes de assimilação, não somente sonora, para ele conseguir fixar melhor quais eram as posições de cada fonema na palavra. Olha, eu faço um pouquinho com ele. Então, com esse paciente, né, pode ser assim, nossa, mas você fez só um nível, só uma jogada com ele, mas foi o melhor que deu para fazer com ele, para ele conseguir começar e terminar, porque isso é muito importante até para as funções executivas, do começar e o terminar, não abandonar as coisas no meio do caminho. E aí, alguns detalhes bem importantes, prometo que estou terminando. Medir as atividades. Não é para ser extremamente difícil, o paciente tem que conseguir fazer. Então, às vezes, a gente tem que ajudar. Ah, mas você vai fazer por ele? Não vou fazer por ele. Mas se, por exemplo, eu quero que ele descubra... Hoje eu fiz uma atividade com uma criança de nomeação rápida. Ele não conseguia nomear o 7 e o 9. Aí eu não ficava toda hora dizendo para ele 7-9, 7-9. Então, eu fui lá e escrevi 7. Ele ainda não está alfabetizado, mas a gente tem linguagem de memória, né? Então, escrevi. Não ajudou em nada. Fui lá, coloquei quadradinhos para ele poder contar quando chegava no 7 e no 9. Então, eu não estava dando a resposta para ele, mas eu estava dando meios com que ele conseguisse executar a tarefa e se sentisse motivado e conseguisse ir até o final. E aí, para isso, vem o segundo item, que é deixar a atividade agradável. A gente tem que ponderar o nível da dificuldade. Eu falo isso muito nos jogos do Afinando o Cérebro, quando eles vão fazer em casa, né? Não adianta ir passando de nível se não atinge uma certa pontuação, porque mais para frente vai ficando mais difícil. Então, faz bem ali no comecinho, aí você vai evoluindo. Realizar pausas estratégicas. Então, como eu mostrei ali no vídeo anterior para vocês, né? Para esse paciente, uma atividade sentado, uma em pé. Uma sentado, uma em pé. E, às vezes, até uma pausinha ali de conversar, pedir alguma coisa do paciente... É importante, porque se fica só naquele turbilhão de estímulo, daqui a pouco eles começam a fazer só por tabela, e aí a gente não está gerando um mecanismo também. E às vezes dar essas pausinhas e recomeçar, a gente vê até como é que o paciente está lidando com essa atividade. Sobre recompensas. Recompensa é algo que deve ser analisado individualmente com cada criança. Por quê? Senão tem criança que vai achar que toda sessão que ela vier, ela vai ter que ganhar alguma coisa. E aí isso tem que ficar combinado com a família também, e até para não gerar, às vezes, mecanismos nas crianças de que, eu só vou ajudar em casa se eu ganhar alguma coisa, eu só vou fazer tarefa de casa se eu ganhar alguma coisa. Então, essa questão de recompensas, eu acho que ela deve ser sempre muito bem conversada e analisada em cada situação, para ver a que ponto que vale a pena e com que frequência que vale a pena. É legal porque motiva, mas ao mesmo tempo tem que ser bem ponderado. E o mesclar as atividades é no que a gente falou ali nos slides anteriores. A gente não precisa focar no treinamento auditivo só em som. A gente pode pegar outras habilidades e intercalar elas também, porque assim gera motivação, o paciente tira o descanso, descansa de uma coisa que ele estava fazendo e faz outra, a gente potencializa, otimiza o tempo do atendimento.
Então, eu gosto bastante de mesclar as atividades, não fazer uma coisa só. Mandar tarefa para casa, no mundo ideal, seria ótimo. Eu mando. As famílias fazem 0,0000001% fazem. E aí, no início, eu me frustrava. A Márcia e o Henrique, que estão aqui assistindo essa aula também às vezes ficam chateados que os pacientes não fazem. Às vezes dão uma cobradinha nas famílias. Mas aí, eu cheguei a uma certa etapa da minha vida que eu parei para pensar assim, ó. Se o paciente vem, faz comigo, está evoluindo, eu consigo motivar ele, eu consigo fazer ele sair do atendimento com aquele gostinho de quero mais, e ele chega faceiro no próximo atendimento, e a família não fez em casa, tá tudo bem. Porque, gente, é cada contexto familiar que a gente encontra, e às vezes, se a gente fica ali pressionando as famílias a querer fazer, eles se sentem assim, porque tem todas as vertentes, né? Tem tanto aquele pai e aquela mãe que não tem desenvolvimento cognitivo, sociocultural suficiente para conseguir fazer as atividades que tu manda, como aqueles que estão assim, esqueci o termo, mas que trabalham loucamente e que o filho só fica com a babá, que o filho só fica largado na escola. E aí o filho chega em casa, ele quer a meia hora que ele tem com o pai e com a mãe, ele quer brincar, ele quer, sabe, fazer alguma coisa que gere total conexão. Então, mandem tarefa para casa, mas não sejam ferro e fogo assim com as famílias, porque às vezes vai mais da gente abraçar eles e falar, não, vamos, o dia que vocês conseguem, faça. Expliquem a necessidade, expliquem a vantagem de fazer, né? Porque eu sempre falo para eles assim, daquela curvinha. Se eu faço com ele hoje aqui e vou fazer só a semana que vem, o que estava aqui, dá uma caidinha. Agora, se eu faço aqui e vocês fazem em casa, o nosso aviãozinho vai se mantendo. Então, eu gosto de explicar dessa maneira. Quando eles conseguem, falo, tenta 1, 2 vezes por semana, já está ótimo. Tem aquelas que são, não, todo dia eu vou fazer. Ótimo, aproveitem isso. Mas tentem acolher as famílias e pensarem que nem todo mundo tem a mesma realidade, nem todo mundo tem o senso sociocognitivo, cultural que a gente tem. Então, às vezes, a gente fazer essas pressões, ao invés da família trazer a criança animada para a gente, vai começar a não querer trazer, porque vai começar a se sentir frustrada, do tipo, ai, não consigo fazer o que a fono me pede. E daí? Não fomos para lugar nenhum. E, por fim, eu queria deixar mais uma frase de efeito para vocês, que a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. Então, de tudo que eu falei aqui para vocês, não existe o meu certo, o meu errado. Mas, o que eu vejo, assim, tanto que, como eu falei, faz 10 anos que eu estou aprendendo com a Michelle. Já aprendi com a Michelle, já aprendi com outros profissionais, e de cada profissional que eu tento aprender um pouquinho, eu tento realmente aprender e analisar isso para que, a partir da minha realidade, funcione. Porque se a gente seguir assim, ó, com aqueles negocinhos que o cavalo usa, a gente não vai ter raciocínio clínico, a gente não vai estar ajudando o nosso paciente. E a gente não vai estar enxergando, por meio das avaliações do processamento auditivo central, como realmente ajudar aquela família, aquele contexto. Então, aprendam com todo mundo, aprendam com os colegas, com outros profissionais que já têm uma experiência acima de vocês, mas, acima de tudo, usem a autocrítica para vocês falarem assim, não, isso funciona na minha realidade, não, isso não funciona. Porque assim é que a gente vai crescendo nos conhecimentos, no desenvolvimento da própria área. Porque pensa, se lá no início todo mundo, só um fosse com o que a primeira pessoa falou, tudo mais disso tudo não iria ter rolado. Então, sejam críticos, tá? Analisem, questionem, falem assim, ó, isso aqui a fulana disse que dá certo, mas para mim não dá. E vamos fazer como dá, então. Mas desde que funcione. Era isso. Obrigada.